Olá, bom dia. Nossa reflexão de hoje em Marcos está no capítulo 8, versículo 11 ao 21. Essa passagem começa com os fariseus se aproximando de Jesus para interrogá-lo, para pô-lo à prova, para fazer questionamentos acerca da obra, acerca daquilo que ele estava fazendo naqueles dias. E no final eles pedem um sinal de Jesus, aquela questão de comprovar se o que Jesus está fazendo é verdadeiro. O texto ali naquele início termina dizendo que Jesus não deu bola para eles, não lhes deu sinal algum. O texto diz que Jesus pega um barco e vai para o outro lado. Jesus entrar num barco imediatamente para o outro lado da margem já demonstra que ele quer estar bem distante desses fariseus que o perseguem e o antagonizam constantemente. Só que curiosamente, como Jesus está acompanhado de seus discípulos, os discípulos esquecem de levar o pão. Eles ali, o texto diz que eles acham algum pão pelo barco mesmo, e isso é preocupante, porque se eles estariam passando um dia, algumas horas distante ali do lugar onde eles precisavam estar bem alimentados. E Jesus então os adverte no versículo 15 exatamente assim: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Esse é o versículo chave dessa passagem. Inicialmente nós precisamos entender o que é fermento aqui nesse contexto. Em Lucas, Jesus responde o que é o fermento. Ele tem a mesma passagem semelhante que ele está advertindo, ele chama os discípulos para si e ele diz exatamente isso: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E o que é hipocrisia? Etimologicamente, a origem da palavra hipocrisia vem do grego upócrisis, que significa encenar, interpretar, atuar, que dá origem também àquilo que na Grécia eles chamavam de ator. Então, a origem da palavra hipocrisia está relacionada a uma dissimulação, a uma representação, a uma imagem irreal. Então, dessa forma, Jesus também anuncia que esse tipo de hipocrisia presente na vida e no caráter dos fariseus é também uma espécie de poder. Nessa passagem nós não temos apenas o fermento da hipocrisia, dessa encenação, dessa arte de interpretar por parte dos fariseus que representam o poder religioso, mas é incluído o fermento de Herodes, que aqui nesse sentido possui uma conotação política. Então essa arte está visceralmente e retroalimentada na relação entre o poder religioso e o poder político. Então Jesus ele está anunciando, mas observe que o objeto principal é o pão, é aquilo que está presente no pão. E Jesus havia acabado de passar por 2 episódios de multiplicação dos pães, de saciar a fome do povo. Observe que o pão ou o fermento ausente no pão que Jesus multiplica está na direção da necessidade das pessoas. E o interessante aqui é essa incompatibilidade do pão que Jesus multiplica para a ordem e o alimento daquelas pessoas que mais precisam, e o pão dos fariseus e de Herodes, que está na relação de uma hipocrisia, de uma encenação para favorecimento próprio, para fins pessoais, para projetos de poder. Então aqui nós temos essa tensão mais uma vez explicitamente exposta por Jesus, que é aquilo que a gente tem chamado o caminho de Jesus, como uma alternativa absolutamente diferente daquilo que é visível, daquilo que é material, daquilo que é exposto. E Jesus está observando aqui, a preocupação dele é os discípulos entenderem. Os versículos terminam Jesus chamando a atenção duramente dos discípulos, porque enquanto ele repreendia, ele os alertava para se preocuparem, para estarem atentos com o fermento dos fariseus e de Herodes, em tese, aquela outra maneira de ver o mundo, aquela outra maneira de lidar com o poder para si e não para os próximos, não para as necessidades das pessoas. Os discípulos estão discutindo de que pão ele está falando. Será que ele está repreendendo a gente porque a gente esqueceu de trazer o pão?
que restou, a relação aqui de providência de Deus, do pão que vem, que ele mesmo se intitula Eu sou o pão da vida, significa um pão diferente, um pão sem fermento, um pão que não ludibria, um pão que aponta para uma vida sincera, sem cera, que não se utiliza de subterfúgios e nem tampouco dessa arte da hipócrisis de encenar, de interpretar, de ser o que não é. Eu acho que é esse que é o ensinamento de Jesus nessa passagem. Que Deus abençoe a sua vida nessa palavra. Até a próxima.